Fala galera, bem-vindos ao Consulta Aqui, seu programa sem remunerais. E o assunto de hoje é: eu posso ter duas pessoas no mesmo cargo, só que com salários diferentes? Quer saber? Depois da nossa vinheta. Ó pessoal, de volta, Consulta Aqui na área. Felipe Cruz novamente nos ajudando como sempre aqui. Fê, Vamos lá. Bora lá? Bora. Fê, é o seguinte, essa pergunta que eu vou ler aqui agora, diversos clientes nos mandam, nos perguntam, enfim, né? Então eu queria que você nos ajudasse novamente, né? Vamos lá. Trabalho em uma empresa e gostaria de saber se é correto colocar funcionários na função de auxiliar ou qualquer outra função, recebendo salário menor que o colega de trabalho que exerce a mesma função. Bom, Felipe, eu não sou economista, mas eu diria, depende. Por que depende? Porque eu posso diferenciar salários dentro da mesma função, desde que eu tenha uma estratégia que justifique essa diferenciação. Boa, então eu já emendo com uma. E como é que eu justifico? Como que eu justifico os valores, por exemplo, de quem está mais alto? Bom, vamos lá. Aí eu começo com a questão do plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários é a minha defesa com relação a isso. Então, se eu tenho um plano e eu tenho uma tabela que me possibilite diferenciar steps dentro da mesma função, eu tenho uma justificativa do porquê as pessoas ganham salários diferentes. O que eu não posso é eu simplesmente diferenciar salário sem motivo algum, sem ter uma estratégia, sem ter um objetivo por trás disso, simplesmente porque eu diferenciei. Se eu não tenho uma justificativa, é aí que está o problema. Que aí você tem um viés. Aí você tem o viés. Ah, entendi. Não, bacana. E no caso assim, voltando à pergunta, né, do nosso cliente, né, é comum, né, algumas pessoas chegarem do mercado ganhando mais do que quem já está dentro. E nesse caso, como que a gente faz? Como que a gente trabalha com isso? Tá. Então, voltando para a questão da estratégia salarial, onde eu tenha salários específicos para cada grade que remetem a cada cargo. Perfeito. Quando eu tenho critérios objetivos que diferenciem esses salários, eu tenho como justificar uma pessoa estar ganhando a mais que a outra. Então, porque assim, existe muito essa questão. Eu tô na função aqui há 1 ano, 2 anos, e chega uma pessoa ganhando a mesma coisa que eu. Isso gera um desconforto muito grande para quem está lá. Porque hoje em dia a gente sabe que salários não estão mais na caixa preta. As pessoas sabem quantas outras pessoas ganham, indiretamente ou diretamente para empresas que têm transparência salarial. Então, para eu fazer um movimento como esse, de trazer alguém ganhando a mesma coisa do que alguém que já está naquela função, ou trazer alguém de mercado ganhando mais, eu tenho que ter a ciência que vai trazer um desconforto enorme internamente da minha empresa. Por isso que a gente sempre recomenda, se você for trazer algum colaborador ganhando mais que o outro, a gente fala que traga para uma posição de head, uma posição que não tenha pares, uma posição que eu justifique o porquê ela está ganhando mais que as demais, que ela vai chegar para agregar para o time. Porque não é a questão de ela não ter experiência na empresa, que ela não tem uma experiência dela, porque ela traz uma experiência do mercado. Inclusive é muito comum casos onde a pessoa pediu aumento na empresa que ela estava, não recebeu, ela saiu, foi para o mercado e voltou promovida, com o aumento que ela queria. Então, essa questão é possível e é viável, porém a empresa tem que estar ciente dos riscos. Não é legal, por exemplo, trazer para uma função inicial, para trazer um assistente ganhando mais que os demais assistentes, ou um analista júnior ganhando mais que os demais analistas júnior, porque é difícil justificar uma expertise para diferenciar o salário. Mas quando é uma função importante, estratégica, aí mesmo as pessoas internamente já conseguem aceitar de uma melhor maneira. Se você traz alguém, um auxiliar, como você mencionou, um assistente que seja, você acaba gerando um desconforto muito grande entre o time, né? E desnecessário. Exatamente. E já quando você traz, por exemplo, um gerente, ele não tem um par ali e já fica um pouco mais viável, né? Você justificar esse salário. Exato, é a mesma coisa no time de futebol, você vai contratar um craque do mercado, o time vai aceitar ele bem porque sabe o quanto ele vai agregar para a organização. Agora você contrata qualquer um ali só por algum motivo específico, porque ele pediu a mais,
na entrevista de recrutamento e você dá esse salário para ele, aí você acaba corroendo todo o clima interno da organização. E aí você tendo esse plano de cargos e salários que você mencionou, né? Você tendo bem definido as regras, né? E, óbvio, faixas ali, steps, né? Então, eu tenho 5 steps ali para um cargo. Isso aí já vai de encontro também um pouco com a equidade, com a transparência salarial, né? Porque aí você consegue justificar o porquê um tá ganhando mais que o outro, né? Ótimo ponto, porque o próprio relatório do governo vai mostrar a razão de diferenciação de homens e mulheres. E se for apontada uma diferenciação ali que eu não consiga justificar, aí que eu tenho problema. Porque por que o homem tá ganhando mais que a mulher ali? Ou por que o João tá ganhando mais que a Maria ali? Se eu não tenho uma justificativa, aí é um problema. E é um problema mesmo. Não só pro governo, mas para todo mundo. Sim. Não tem razão. Porque daí entra na questão do viés inconsciente. Se é um viés inconsciente de um gestor que está dando aumento para um amigo, dando aumento para um conhecido, ou dando aumento para um perfil de colaboradores que ele gosta, que se parece com ele, aí é um grande problema. Por quê? Porque você corre o risco de perder todas as pessoas que não têm esse perfil. Então você não está trazendo a justiça que você promete entregar com o plano de cargos. Se você promete essa justiça no plano de cargos, na estratégia, você tem que cumprir ela no dia a dia, senão não faz sentido. Bom, e partindo, né, então, de um bom plano de cargos e salários, né, um plano de cargos e salários bem definido, eu consigo, então, justificar muita coisa e ter um equilíbrio muito bom internamente, né? Agora, sim, Fê, como que eu justifico enquanto um está na faixa 5, o outro está na faixa 3, como que eu justifico isso internamente? Por que ele chegou na faixa 5? Como eu chego na faixa 5? Tá. Esse é um grande ponto que gera muito desconforto no mercado e é por isso que muitas empresas ainda trabalham com salário único para cada função, principalmente no operacional, porque eu não tenho critérios que consigam justificar a diferença. Então, esse é um ponto muito delicado. A questão de critérios para performance de movimentação individual, eu preciso que eles sejam muito claros e objetivos na medida do possível. Porque a questão da promoção, do aumento, ele tem um ponto subjetivo. Porém, ele tem que ser o mais objetivo possível para evitar questionamentos e evitar o senso de injustiça. A questão da comunicação aqui é muito importante, mas alguns critérios que usualmente são trabalhados: tempo de casa, avaliação de desempenho, disponibilidade de vaga, são critérios comuns que a maior parte das empresas utiliza. Mas para isso, para uma avaliação de desempenho, você tem que ter uma ferramenta de avaliação de desempenho, um acompanhamento do gestor. Então, na medida do possível, você consiga justificar essa movimentação, porque você subiu, por exemplo, e eu não subi. Tenho que deixar isso claro, formalizado, registrado, para qualquer questionamento que eu tenha, eu consiga me defender. Mas a gente recomenda que vocês trabalhem dessa forma. É um jeito mais arriscado? Porém é um jeito que faz mais sentido. Por quê? Porque você premia a performance, premia quem está se diferenciando dos demais. Você não quer criar uma cultura que todos ganham igual, independentemente do que cada um faça. Porque se eu performo muito bem e a outra pessoa performa mal, no final das contas a gente recebe a mesma coisa, qual é o motivo de eu continuar performando e entregando a mais? Com certeza. Então, eu tenho que criar um ambiente, uma cultura onde as pessoas busquem algo a mais, e que as pessoas que consigam entregar esse algo a mais que eu pedi para elas sejam também recompensadas, não só numa estratégia de variável, mas também numa estratégia de remuneração fixa. Por isso que a gente sempre recomenda, você tendo uma estratégia salarial consolidada, um plano de cargos, uma tabela, critérios de performance, avaliações de desempenho. Eu sei que dá muito trabalho, tem questão de custo, horas alocadas, mas essa é a maneira ideal de você consolidar uma boa estratégia de remuneração e conseguir levar as pessoas para o next level, para o outro patamar, premiando a performance e não premiando a mediocridade. Porque se você tem tudo isso bem definido, né, então critérios de performance, você consegue elevar mesmo o nível do seu time, né, porque você, né, acaba incentivando o time a cada vez ser melhor, né, se eu for melhor eu vou ser premiado, né, mais pra frente. Então, igual você falou, se tiver todo mundo ali na mesma régua, né, ali você acaba desincentivando, né, deixando a galera por que eu vou... E você tocou num ponto aí, eu vou sair um pouco do nosso script aqui, mas você tocou num ponto que o cliente falou pra mim esses dias. O cliente virou pra mim e falou assim, tá, mas se eu tenho tudo que o cargo pede, se eu estou performando bem, tá tudo ótimo, eu sou obrigado, a empresa é obrigada a me jogar lá para a próxima faixa? Depende, se tiver, né, a disponibilidade de vaga.
né? Porque um cliente me perguntou isso, todos os funcionários, né, me questionaram isso, eu tenho tudo para virar um coordenador, por exemplo, mas eu não estou virando, tá, mas não tem vaga, né? Então essa questão de vaga também é muito importante, né, em tudo isso que você mencionou. Só um comentário aqui. Não, mas ótimo comentário, porque a empresa precisa ser muito franca com o colaborador. Se não tem vaga, não tem vaga. Eu tenho outras ferramentas que me possibilitem manter a pessoa motivada, um lump sum, alguma premiação específica. Porém, se o sonho da pessoa é ser coordenadora, ser gerente, não tem aquela vaga, ou a pessoa espera até a vaga surgir, ou ela busca oportunidade no mercado. O importante para a empresa é ser franca, ser coerente e verdadeira com o colaborador, e o colaborador para ver se faz sentido para ele continuar na empresa aguardando uma oportunidade, ou se ele vai buscar essa oportunidade no mercado, por exemplo. É muito importante deixar isso claro, porque essa empresa trouxe esse questionamento e falou, olha, o pessoal falou, mas eu tô pronto. Tudo bem, mas já tem uma pessoa na vaga e não são duas pessoas, essa vaga é única, né? Aí eu não sei se era um coordenador, um gerente, que seja, mas eu achei interessante trazer aqui porque você mencionou, então legal, só um comentário. Não, e assim, se você tem um talento se destacando, que tá com o pé na porta, avançando, independentemente de existir a vaga ou não, cria alguma oportunidade para ele. Não perca o talento por conta de burocracia. Igual você falou, né? Faz alguma outra coisa, né? Um lump sum, por exemplo. Se mexe. Aí é o desafio. Porque, eu não posso também ser conivente. Falar, não tenho o que fazer. Não, tenho o que fazer. Tem que quebrar a cabeça, dedicar um esforço, mas crie de alguma forma uma oportunidade para ele em algum outro nível, em alguma outra função, em algo específico. Mas pense numa possibilidade e conte conosco para ajudar também. Aí o desafio do profissional de remuneração, ó. Exatamente. Tá achando que também é só fazer o plano aí dá tudo certo? Não. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, compartilha ele, manda para onde for aí. Vamos ajudar todo mundo do RH, né, a chegar essa informação. Né? Tem uma dúvida? Manda aqui embaixo. No próximo episódio a gente também responde, tá bom? Continue nos assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.